A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Joyce Marcelino, do canal Louvor e Palavra. Hoje eu estou aqui gravando este vídeo porque eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida, um pouquinho sobre a minha trajetória, quando eu iniciei na igreja, quando começamos a servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica juntamente com a minha mãe, quando eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos. Foi no momento em que minha mãe passava por muitas dificuldades, porque na época nós morávamos de favor com a minha cunhada, né? E era uma relação muito conflituosa, muitos desentendimentos, muitas divergências. E minha mãe, muito aflita com a situação, ela falava que se Deus existisse, Deus ia tirar ela daquela situação, né? Ela era católica, frequentava a igreja católica, mas ela estava buscando uma saída, uma solução para a sua vida. E foi bem neste momento de nossas vidas que uma sobrinha do meu pai, chamada Marlene, que até hoje frequenta as Assembleias de Deus, ela nos fez o convite para irmos à igreja, assistirmos o culto, ouvirmos a palavra do Senhor. E foi bem neste tempo em que nós estávamos passando por esta situação que foi nos feito o convite para estarmos indo à igreja. E aí, meus irmãos, eu me lembro que nós aceitamos o convite, fomos à igreja e minha mãe aceitou a Jesus. Ao término do culto, feito o apelo, minha mãe aceitou a Jesus e eu fui para a frente também, instantes depois dela ter ido à frente, acompanhada por esta sobrinha do meu pai, eu fui à frente. E eu me recordo que minha mãe me disse assim, que você está fazendo aqui, menina? Vai para lá. Volta para o seu lugar. E eu lembro que a sobrinha do meu pai falou assim, não, deixe a menina aqui. Crianças também aceitam a Jesus. E ali eu levantei a minha mão para Jesus aos 6 anos de idade. 6 para 7 anos. Eu sei que foi no ano de 1989. E ali nós começamos a frequentar a igreja. Minha mãe logo mais se batizou, começou a fazer parte dos departamentos da igreja, um deles era o círculo de oração, começou a frequentar a escola bíblica dominical, e eu acompanhando a minha mãe na igreja também. O meu pai, ele frequentava uma igreja, ele também foi para a igreja, mas ele frequentava uma igreja tradicional, cessacionista, que não crê na atualidade dos dons, né? E é uma igreja que não tem a doutrina, né, dos usos e costumes nos quais a Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais observam. E eu me lembro que naquela época minha mãe depois parou de frequentar a escola dominical, minha mãe ia só aos domingos à noite, porque meu pai era um homem muito rígido e até mesmo chato, seria a expressão, né? Então, ele tinha horário para comer, o horário certo das refeições, e para minha mãe não criar casos, não criar contendas com ele, ela deixou de frequentar a escola dominical e só frequentava os cultos de domingo à noite. Durante a semana também, meu pai era muito dominador, não queria que minha mãe saísse às noites, né, para ir à igreja, porque ele não frequentava a igreja dele durante a semana, porque não tinha cultos muito frequentes às semanas, então ele não gostava que ela ia, impedia dela ir, então ela era muito sujeita, né, que é o correto, né, era bem submissa a pessoa do meu pai, então ela só ia mesmo de domingo à noite. E eu passei a frequentar a escola dominical sozinha, comecei mesmo adolescente, eu tenho essa lembrança que mesmo na fase da pré-adolescência, lá para os meus 11, 12 anos, eu frequentava reuniões de círculo de oração
sozinha. Eu me lembro que eu ia às terças-feiras, que tinha oração, do círculo de oração, eu participava com as irmãs, eu participava também dos cultos de libertação à tarde, que tinha os cultos de libertação, na época era segundas-feiras, eu participava. Eu tenho uma lembrança vívida na minha memória que mesmo bem criança, eu cantava os hinos da harpa, quantas vezes eu sentava no batente da cozinha, pegava a harpa cristã e começava a cantar louvores a Deus com muita alegria, com muito entusiasmo, e eu tenho recordação que isto era bem antes dos meus 10 anos de idade. Eu acredito que na época eu deveria ter 8, 9 anos, por aí. Eu era uma criança também, pré-adolescente, que eu lia a Bíblia, lia muitos evangelhos, Novo Testamento, às vezes até competia com algumas colegas da igreja, né? Quem é que estava lendo mais a Bíblia? Olha, eu estou lendo tal livro, tal passagem, e você, aonde que você está lendo? Eu tenho essas lembranças na minha memória, né? E ali eu fiquei servindo a Deus até por volta dos meus 13 anos, por volta dos meus 13 anos eu ainda permaneci na igreja. Depois dos meus 13 anos eu acabei me afastando do evangelho. E eu me lembro que naquela época, até então, eu obedecia a doutrina das Assembleias de Deus, que na época era uma doutrina bem rígida, né? Eu me lembro que as irmãs não cortavam nem as pontas dos seus cabelos, né? Não pintavam as suas unhas, obedeciam mesmo a doutrina, né? Da palavra de Deus, obedecia, observava-se, tinha-se respeito pelos bons, eu falo bons costumes cristãos, né? Era raríssimo nós vermos alguma irmã que não obedecia a doutrina. Eu me lembro que houve uma época, logo que o pastor José Domingos Bittencourt, ele ainda preside a igreja de Utinga, eu me lembro quando ele chegou em Utinga, ele fazia as jovens tirarem aquelas jovens que eram as mais rebeldes, né, digamos assim, estavam usando batom, maquiagem. Eu me lembro que uma vez ele fez elas descerem, irem até o banheiro e limparem, né, as suas bocas do batom que elas estavam usando. Eu ainda peguei esta época. E eu mesmo, sem entender muita coisa, eu obedecia, mas eu me lembro que naquela época nós obedecíamos porque falavam para nós que era pecado, falavam que era pecado, mas não explicava exatamente o porquê daquilo, porquê que aquilo era pecado, não nos explicavam dentro da Bíblia. E eu me lembro que teve até uma época que a educação física era no contraturno. Por exemplo, se você estudava de manhã, a educação física era à tarde. Se você estudava à tarde, a educação física era de manhã. E eu lembro que eu usava bermuda, porque a minha mãe, ela frequentava a igreja, mas ela não tinha aquela firmeza, aquela clareza, aquele esclarecimento das coisas, né? Então, eu usava bermuda, só que ela me xingava, ela brigava, ela até me amaldiçoava. Eu lembro disto. Então, você vai sair de bermuda na rua, porque a irmã fulana de tal vai ver, porque a irmã isso, gente, né? Hoje eu fico pensando, a questão não é a irmã ou o irmão ver. É claro que a Bíblia fala que nós não devemos dar escândalo, né? Jesus foi bem claro, né? É lícito que haja o escândalo, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo, né? Mas o que eu tinha nítido na minha mente era que eu não poderia me portar daquela maneira porque o irmão fulano de tal ia me ver trajado, ia me ver trajada daquela maneira, ia me ver naquela situação. E eu lembro que houve momentos que os irmãos sabem que a fase, a transição, né, da criança para o adolescente, o pré-adolescente, né? Então eu comecei a usar alguns esmaltes clarinhos, né? Fazer algumas coisinhas, e eu lembro que minha mãe falava e de uma forma brava, esbravejando, xingando, amaldiçoando. Isso, irmãos, o diabo foi encontrando uma brecha para entrar no meu coração e lançar uma raiva, uma revolta, uma repulsa pelas coisas da igreja. Até então eu era uma criança que eu sentava no batente da minha casa para louvar os hinos da harpa com alegria, com gozo na alma. Mesmo sendo uma criança, eu me recordo disto. E depois
Eu já era uma pessoa que estava desenvolvendo uma raiva, uma ira, uma revolta, uma aversão às coisas de Deus e às coisas da igreja. E aí começou a minha queda. Por que eu falo começou a minha queda? Porque então minha mãe brigava comigo, minha mãe ela não tinha entendimento. Minha mãe deixou de frequentar a escola dominical, só ia aos cultos de domingo, não frequentava cultos de ensino, não tinha contato com as irmãs, não frequentava um círculo de oração, uma reunião de círculo de oração, uma consagração, ela não frequentava. Então, o que falavam para ela que era, ela acreditava piamente, sem procurar saber em Deus e sem procurar saber por Deus, por intermédio da Bíblia, da palavra de Deus, qual é a vontade do Senhor para a vida do ser humano, como que ele quer que nós andemos, nos trajamos, nos portamos. Então aquilo ela não sabia falar comigo, ela só falava assim, você vai dar escândalo, os irmãos vão falar, os irmãos vão reparar. Então eu pensei, eu vou dar um jeito de solucionar esse problema. Passei de forma deliberada, falei, não vou mais à igreja, não vou mais às Assembleias de Deus, né? E comecei a frequentar a igreja do meu pai, que até então meu pai ainda falava assim, não, vai para minha igreja, larga de bobeira, larga de besteira, isso aí não tem nada a ver. Na igreja que eu vou, lá a mulher pode usar brinco, lá a mulher pode fazer isso, lá a mulher pode usar, lá você é livre, vamos para minha igreja. E aí, meus irmãos, eu comecei a frequentar a igreja do meu pai. Os irmãos têm ideia de quanto tempo eu passei frequentando a igreja do meu pai? Nem 6 meses, meus irmãos, nem 6 meses. Dali, eu assumi de forma deliberada que eu não queria ser mais crente, que eu não queria mais servir a Deus. E quando alguém falava para mim de doutrina, quando alguém falava para mim sobre santificação, quando alguém falava para mim de usos e costumes, eu tinha total repulsa, total aversão a esse tipo de assunto. E comecei a, a me portar de forma deliberada, e furei minha orelha, aí fui para o mundo, passei a média de quase 4 anos afastado da igreja, aí fui para o mundo, aí furei a orelha, aí tudo que eu não podia fazer na igreja, eu fiz no mundo. E isso aí até é conteúdo para um outro vídeo, para eu poder falar de forma mais detalhada. E aí, meus irmãos, Deus permitiu algumas situações, né? Eu fiquei quase 4 anos fora da igreja, dei muito trabalho, fiz a minha mãe chorar muito, minha mãe sofrer muito. Muitas vezes eu chegava das baladas, né? Que hoje fala balada, na época falava baile, né? Eu chegava das baladas e eu pegava minha mãe, mesmo nas fraquezas dela, nas falhas dela, que todos nós temos, eu pegava ela orando, suplicando a Deus, chorando a Deus por misericórdia, para que Ele me tirasse dessa vida, porque até então eu saía de casa para ir para uma balada, para ir para uma festa com os amigos, os colegas e as colegas do mundo, então ela não sabe, né? Ela não sabia onde eu estava, não sabia o que estava se passando, né? Então foi quase 4 anos de muita luta, de muito sofrimento. E quando eu voltei para a igreja, Deus permitiu uma situação muito caótica na minha vida, uma situação que depois, em outro vídeo, eu estarei contando o que aconteceu. Na época eu era estudante, eu estava prestes a terminar o ensino médio, eu tive que trocar de escola, eu tive que me transferir para uma outra escola, porque tamanha foi a perseguição, porque até então eu bebia, eu fumava, eu tinha piercing, eu fazia tudo que o mundo oferecia, de um dia para o outro eu estava de saia, vestido, e já não tinha mais as mesmas práticas. Então eu passei uma perseguição muito grande, na qual eu tive que até mudar de escola. Eu parei de estudar 1 ano. Eu nunca reprovei na escola, mas eu parei 1 ano, retornei no próximo ano, porém eu pedi transferência para uma outra unidade escolar, onde eu não encontraria mais aquelas pessoas, né? Tamanha foi a perseguição
e afrontas e hostilização que eu passei na escola a qual eu estava. Eu não tive forças para continuar e na época eu não expliquei para minha mãe, eu só falei para minha mãe que não dava mais para eu continuar naquela escola. E aí, meus irmãos, o que eu quero, a principal mensagem que eu quero falar neste vídeo, quando eu voltei para Jesus, quando nós estamos naquela fase do primeiro amor, inclusive, para quem não sabe, eu me reconciliei com Jesus nas igrejas pentecostal Deus é Amor. Foi a única igreja que eu encontrei de portas abertas em plena segunda-feira. Joyce. E aí, como eu estava falando para os irmãos, eu estou dando algumas pausas no vídeo, eu estou na minha hora de almoço, mas às vezes vem alguém aqui e precisa falar comigo, perguntar alguma coisa, então eu estou dando pausa no vídeo. Então, por isso que talvez vocês percebam algo de estranho aí. E aí foi a Igreja Pentecostal Deus é Amor, porque quando eu procurei a Assembleia de Deus que eu frequentava, foi numa segunda-feira que eu me encontrei numa situação de extrema aflição. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Ela estava tendo teologia, e quando eu cheguei lá, alguns irmãos até me conheciam assim, mas sabe, eu não sei se era vaga lembrança na memória, e eu também não soube me expressar, eu só perguntei, tem culto? Tem culto? E aí falaram, não, hoje não tem culto, hoje é teologia, né? Então hoje eu fico pensando que falta, né, de despreparo. Eu acho que a pessoa poderia falar, olha, no que nós podemos te ajudar, o que você precisa, o que você quer, você quer uma oração, você quer uma palavra, o que você está precisando? Não, só falaram, não, hoje é teologia, volta na quarta-feira, que quarta-feira tem culto. E só que eu me encontrava numa aflição tão grande que não dava para eu esperar até quarta-feira. Os irmãos estão me entendendo? Não tinha condições. Eu creio que aquele dia foi o dia que Deus quis, preparou para que eu voltasse para a sua presença. Não dava para ficar esperando. E aí eu fui, tinha uma igreja Deus é Amor, né, bem pertinho ali das Assembleias de Deus ali, naquela região, e aí eu fui lá, fui bem recebida, teve uma irmã muito amorosa que me recebeu, eu falei para ela da minha situação. Irmãos, eu confesso para vocês, ela tirou uma palavra ali na hora, foi bem, se eu não me engano foi em João, eu sei que um dos evangelhos que fala que arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus, né, João que começa a pregar e ele fala, né, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. É que eu não me lembro com exatidão qual dos evangelhos se encontra essa passagem, né, mas é algo que foi João que falou, né, João falava, né, ele estava pregando, clamando ali, né, ao povo para que se arrependesse dos seus pecados, porque era chegado o reino de Deus, era chegado o reino dos céus. E aí eu esperei até o término do culto, eu não vi a hora que terminasse o culto, porque eu queria aceitar Jesus. A minha alma já não aguentava mais estar naquela cadeia, naquele sofrimento. E ao término do culto, meus irmãos, quando foi feito o apelo, eu não tive absolutamente nenhuma dificuldade. Eu fui à frente e me reconciliei com o Senhor. E ali, meus irmãos, eu passei a frequentar Deus é Amor, eu ia nas orações pela manhã, eu ia nos cultos à noite, mas eu senti de Deus que aquilo estava sendo muito bom para mim, mas eu estava me sentindo deslocada ali naquela igreja, né? Era uma congregação, né? Um ponto pequeno de pregação, não tinha jovens, né? Eram irmãos mais velhos, né? E aí eu sei que eu fui direcionada por Deus para voltar às Assembleias de Deus da onde eu tinha saído. E aí eu voltei para as Assembleias de Deus. E aí, meus irmãos, naquela sede, naquela busca pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, eu sei que não demorou muito, eu me reconciliei com Jesus, foi mais ou menos em fevereiro, né? É uma estimativa, uma data aproximada. Eu sei que eu desci as águas no dia 21 de abril de 1998, eu já falava em línguas, eu já falava em mistérios com Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas do batismo.
E aí, meus irmãos, eu comecei, né, a frequentar essa Assembleia de Deus novamente, ali buscando a Deus, né? A Assembleia de Deus do Madureira, ela é bem diferente, né? É uma igreja que hoje, digamos assim, né, ela abriu as portas, né, para muitas coisas do mundo, né, entrarem, mas em contrapartida ela é uma igreja que ela é bem mais sensível, né, às coisas de Deus. Quando eu falo sensível assim, os irmãos são mais abertos, né, aos mistérios, ao sobrenatural de Deus, né? Então tinha campanhas e mais campanhas, campanhas nos lares, vigílias, montes, e eu cheguei a frequentar vigílias, onde tinha uma vigília que dava para eu ir com os irmãos, eu ia. Cheguei aí algumas vezes no monte, cheguei em vigílias, em vários lugares com os irmãos, participava de consagração, campanha no lar, culto de libertação e buscando a Deus. E aí, meus irmãos, o Senhor foi falando comigo a respeito de como eu deveria me portar, com o que eu deveria usar, o que eu não deveria usar, o que ele se agradava e o que ele não se agradava. Irmãos, nesse início que eu estou relatando para vocês, Deus falava muito comigo por meio de sonhos, né, que hoje eu até falo com meu irmão Sandro Márcio, visões em sonho, visões, né, em sonhos. Na madrugada Deus falava muito comigo, né, meus irmãos? E ali o Senhor foi trabalhando, foi tirando. Os irmãos podem ver, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 furos na orelha, né? Eu cheguei a colocar um piercing aqui, ó, sabe esses brincos de farmácia? Eu mesma me furei aqui. Teve uma época que eu tinha um aqui, né? E aí, meus irmãos, o Senhor foi falando comigo, foi me moldando, mostrando que ele se agradava, que ele não se agradava, e enfim. Aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje eu vejo, né, e eu até vi um dia desses aí uma jovem que tem um canal aí na internet, no YouTube, que ela chama nós de cristãos doutrinados, né? Eu assisti um pouco do que ela estava falando no dia, o vídeo, a live dela, assisti um pequeno trecho e ela falava de fanáticos, né? Se eu não me engano, eu não quero afirmar aqui porque eu não quero causar polêmicas e discussões, certo? Porque isso acaba sendo até um escândalo para aqueles que ainda não conhecem a fé, não conhecem a palavra de Deus, mas se eu não me engano, ela chegou até a usar o termo que sofrem uma lavagem cerebral. Eu só quero dizer que você afirmar isto, que nós que seguimos esta doutrina nada mais é do que ensinamento. A palavra doutrina, se você for pegar no dicionário, ela é um conjunto de regras, costumes que balizam uma sociedade religiosa, que balizam vários órgãos da sociedade. Doutrina é ensinamento. Então, se nós, como ela disse, nós cristãos doutrinados, nós seguimos os ensinamentos, e você falar que isto é uma lavagem cerebral, ou você afirmar que isso é fanatismo, você pode estar correndo risco de você ofender a pessoa do Espírito Santo. Você pode estar correndo risco de ofender, de entristecer o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo, no quais estáis selados para o dia da redenção. Então você falar, você generalizar, chamar de fanáticos, chamar que somos um povo que passamos por uma lavagem cerebral, é um perigo muito grande. Você pode estar ofendendo a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Há muitas coisas hoje que eu percebo na Assembleia de Deus, que é a minha denominação onde eu sirvo a Deus, que muitas coisas mudaram. Muitas pessoas acompanharam a tendência do mundo, as coisas do mundo, a moda, a modernidade, muitos têm acompanhado. Mas, mesmo agora, em
pleno século XXI, o Senhor ainda tem um povo santo, separado, escolhido, zeloso e de boas obras. Eu até o início deste ano eu ainda usava calça. E eu já vinha há muito tempo sentindo no meu coração o desejo de deixar a calça comprida. E agora, nesses últimos dias, o Senhor falou comigo por meio de um sonho que para mim ficou claro, ficou mais do que evidente que era para eu deixar definitivamente a calça. A questão do cabelo também. O Senhor falou comigo nesta época, quando eu me reconciliei com Jesus, o Senhor falou comigo, criou uma situação para que eu entendesse que não era para eu mexer no meu cabelo. É claro que depois que eu me casei, eu mudei de ministério, fui para a igreja do Belém, né? Fiquei fraca, né? Acabei abandonando alguns preceitos, algumas coisas, até mesmo daquilo que eu sabia no meu íntimo que Deus não se agradava, eu acabei desfazendo, fazendo pouco caso disso, mas o Senhor tem me trazido à memória a importância de nós sermos separados, de nós termos uma vida casta, de nós termos uma vida santa, de nós termos um traje diferente, um andar diferente, um falar diferente. Então, você afirmar dessa forma, você pode estar pecando, você pode estar ofendendo a pessoa do Espírito Santo. Se não só ela, mas como qualquer um que se levanta para falar uma coisa dessa e que se afirma, se autoafirma ser uma pessoa que fala da parte de Deus, você não tem prudência ao falar desta forma. Eu sou uma prova viva e não só eu, tem muitos e muitos irmãos espalhados pela face da terra que têm experiências nas quais fica evidente que o Senhor não quer que sejamos igual ao mundo, que o Senhor não quer que sejamos igual ao mundo, que andemos igual ao mundo, que vistamos igual ao mundo. Então, eu vim aqui gravar esse vídeo, não posso e não vou afirmar que é um vídeo resposta, nem para esta moça e nem para qualquer que seja, apenas conversando, falando com os irmãos do meu canal, aquelas pessoas que talvez teve em algum momento a curiosidade de saber alguma coisa da irmã Joyce, aquela irmã que está fazendo a live todos os dias às 15 horas no canal Louvor e Palavra. Então, eu quero dizer para vocês que nem brinco eu nunca consegui usar. Eu teve alguns momentos, depois de casada, que eu caí na rebeldia, que eu insisti em usar brinco, mas não dá, não encaixa, não me sinto em paz comigo. Pulseiras, eu usava pulseiras, o Senhor me advertiu das pulseiras. Teve um dia que o Senhor me deu um sonho e falou, usando a pessoa de uma irmã, e falou, isso aqui que você está usando, isso aqui não pertence a Deus. Deus não se agrada disso. E se não pertence a Deus, os irmãos imaginam a quem Deus disse por intermédio daquela irmã no sonho, de quem pertencia aquilo que eu estava usando. Os meus cabelos, eu não pinto meus cabelos porque mesmo depois nas Assembleias de Deus do Belém, eu tinha o cabelo loiro, se eu pegar fotos antigas eu estava com o cabelo cortado, loiro, mas eu parei de pintar o meu cabelo. Por que eu parei de pintar o meu cabelo? Porque quando o Senhor nos formou, Ele nos formou conforme o desejo do seu coração. Então, se eu vou lá, eu pinto o meu cabelo de loiro, vermelho, preto, seja lá a cor que quer que seja, é a mesma coisa se eu estivesse dizendo para Deus, olha Deus, o Senhor está equivocado, eu não sei onde o Senhor estava com a cabeça, o Senhor me deu essa cor de cabelo, mas essa cor de cabelo eu não gosto, não combina comigo e eu não quero ter essa cor de cabelo. É como se você estivesse falando isso para Deus. A mesma coisa, andei usando esmaltes escuros, né, usando esmaltes, aí depois que eu voltei a reger o círculo de oração pela segunda vez na congregação que eu faço parte, eu posso dizer que este foi o meio que Deus usou para que eu não usasse mais esmaltes, né, de espécie alguma, de cor alguma. Eu pensei que não era conveniente que eu estivesse na frente de um círculo de oração, onde tinha muitas irmãs que ainda guardam a sã doutrina, que ainda obedecem ao Senhor,
né, na vestimenta, nos usos e costumes, enfim. E eu achei que não era bom, que não era conveniente. A partir daquele momento eu não usei mais. E eu usava esmalte escuro no pé, usava esmalte escuro nas unhas da mão. E eu me lembro que toda vez que eu ia orar, parece que tinha alguma coisa que não estava de acordo. Quando eu orava com esmalte escuros no pé, eu sentia que alguma coisa estava destoando, que não estava de acordo, que não estava casando. Então, o que adianta eu estar usando uma coisa e ao mesmo tempo estar incomodada, não estar em paz comigo, não estar em paz com Deus? E agora eu pergunto para você, para qualquer um, o que é isto? Quem é que faz estas coisas? Né? Hoje eu não tenho esmalte de espécie alguma em minha casa, não tenho mais joias, não tenho mais adereços, joguei todas as pulseiras, brincos, maquiagens, não tenho maquiagem de espécie alguma na minha casa, não tenho mais bases, esmaltes, batom, não tenho nada dessas coisas. A minha sobrancelha ela é muito fina, eu tirava há muitos anos atrás a minha sobrancelha. Aí o que eu pensei? Deus também não precisou falar sobre isso, mas eu entendi o quê? Minha sobrancelha é fininha, ralinha. Aí se eu insistisse em tirar, eu ia ficar aquelas velhas que com 60, 70 anos, com aquele risco assim, olha, coisa mais linda, né, meus irmãos? Coisa mais linda, né? Aquele risquinho assim, aparecendo um risco de lápis. Aí hoje a moda não é mais ter sobrancelha finíssima, aí hoje a moda é ter a sobrancelha mais grossa, eu ia ter que fazer o quê? Ia ter que tatuar para ficar aquela coisa horrível, ridícula, pintada, artificial. Então então eu quero falar para você, para quem quer que seja, quem é que faz essas coisas? Quem é que faz essas coisas? E tem outra coisa também, né? Eu ouvi esta moça e eu sei que tem muitas pessoas na internet que falam que isso não tem nada a ver, que Deus só quer o coração e tal, toda essa parafernália toda que nós já conhecemos e já sabemos e já ouvimos. A Bíblia diz, e eu concordo muito com o pastor Francisco Aleluia do canal Bíblia Sem Balela, a Bíblia diz, Jesus disse, se eu não me engano é no livro de João, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora, se eu sei que Deus não se agrada, que Deus se aborrece, por que eu vou insistir em fazer? Eu ouvi esta jovem, e eu sei que tem outras pessoas que têm opinião, a mesma opinião sobre isso. Ah, eu ouço música secular. Tá. Ah, porque eu analiso a letra. Agora eu vou falar para você. A maioria desses cantores aí, de música do mundo, é quase que de praxe, todos eles fazem pacto, todos eles fazem trabalhos, todos eles têm envolvimento com o espiritismo, com o ocultismo e, por que não dizer, até com o satanismo. Aí eu vou ouvir a música do camarada. O camarada adúltero, fornicário, prostituto. E aí eu vou ouvir a música dele. Aí ele consagrou aquela letra a demônios e eu vou colocar esse tipo de música dentro do meu lar. Então a gente tem que ter também entendimento. Ah, mas se for assim, então eu não posso comer mais nada, eu tenho que sair do mundo. Paulo falou que não é para nós sairmos do mundo. Mas espera aí, você precisa da música do mundo para sobreviver? Você precisa, ela edifica. O que ela traz de bom para a sua vida? Você precisa da música do mundo para ser feliz, para ser uma pessoa plena, cheia, realizada? É de se pensar. Agora o arroz, o feijão, Paulo não falou? Comprai de tudo que tem no açougue, não perguntai a procedência, então nós vamos orar, vamos dar graças a Deus e aquilo vai ser purificado e não vai nos trazer nenhum dano, nenhum mal. Quando Jesus instruiu os discípulos, ele falou o que ele falou? Tem um versículo lá que ele fala, e bebida, comida, né, nada mortífero vos fará dano. Mas agora, a comida, ela é necessária ao corpo humano.
a água que nós bebemos, os alimentos. Nós sabemos que as empresas hoje, a sua grande maioria tem pacto, né? Muitos para terem sucesso, para terem domínio no mercado, eles fazem mesmo, a gente sabe disso, mas nós vamos orar, nós vamos consagrar a Deus, nós vamos dar graça ao Senhor em nossas refeições, nós vamos abençoar e aquele mal vai ser retirado. Agora você vai ter a cara de pau de pegar uma música mundana e orar e consagrar a Deus? Então, eu vejo que isso aí não cabe pro crente. Sei que muita gente não vai gostar do que eu tô falando, mas não cabe pro crente. E a pessoa que ela tá em plena comunhão com Deus, ela não consegue ficar ouvindo música do mundo. O espírito que tá nela, ele não comunga com o espírito que está naquela música, que inspirou aquela música. E outra, meus irmãos, até mesmo a produção musical, a gravadora, os músicos, os instrumentistas, muitos deles, eles estão envolvidos com coisas profanas, eles estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida fora da presença de Deus. E aí você vai pôr uma música mundana dentro do seu lar? Não tem. A questão da roupa. Como que você vai expor partes do seu corpo? Ah, mas Deus não liga para isso. Será? Eu poderia pegar vários versículos bíblicos. Esses dias eu estava vendo quando Moisés subiu ao monte, Deus deu a lei nas tábuas de pedra, quando Deus fala da construção do altar, e que Deus não queria de pedras lavradas, e depois, se você der continuidade no texto, você vai ver que Deus teve a preocupação, que ele não queria um determinado tipo de altar, porque ao subir o altar, a pessoa que fosse ministrar o sacrifício, foi bem ali no início, né? Não tinha nem a instituição ainda oficial dos sacerdotes. Aí você vai ver que Deus teve cuidado, que não era para subir no altar, para que não fosse exposta a sua nudez. E aí tem pessoas que estão andando de short, de bermuda, camisetinha de alça, estão expondo o seu corpo como se expõe carnes no açougue. E diz que Deus só quer o coração. Eu não entendo isso. Eu penso que tem trajes que não dá nem para o crente dormir com ele, quanto mais andar na rua por aí. E aí as pessoas falam, né? Tem pessoas que se levantam aí, induzindo muitos a erros, dizendo que Deus não liga para isso. Eu não sei que Deus que é esse não, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço e tenho buscado todos os dias, não é assim que ele falou comigo, não. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado, porque nessa historinha aí que não tem nada a ver, o Satanás, o diabo, tem enganado muitas almas e arrastado muitas almas ao inferno. A nossa salvação, ela é muito preciosa em Cristo Jesus, que não vale a pena você trocar a sua salvação, você trocar uma eternidade, irmãos, eternidade com Deus, por causa de um prazer carnal, um prazer mundano. E eu posso falar para você, não é fanatismo, não é lavagem cerebral. Nós que servimos a Deus, que procuramos ter uma vida diferenciada, ser santos em toda a nossa maneira de viver, tanto no corpo, na alma, no espírito, é um prazer. Se você não sabe, é um prazer ser representante de Cristo na Terra. A gente tem prazer, a gente tem alegria em ser diferente. Agora um Deus tão zeloso, que tirou o povo de Israel do Egito, que quis um povo santo separado para ele. Hoje nós somos o Israel de Deus, um Israel espiritual. Você acha que Deus quer que nós sejamos igual ao mundo, fazemos tudo que o mundo está fazendo? O mundo está usando short mostrando partes da nádega. Vou usar também.
O mundo está pintando cabelo de roxo, vermelho, rosa, eu vou pintar também. O mundo está fazendo tatuagem, eu vou fazer também. O mundo está usando piercing, eu vou fazer também. O mundo está bebendo, eu vou beber também. Ué, cadê a santificação? A palavra santo pode ser traduzido por separado. Cadê a separação? Hoje em dia você não consegue mais identificar quem é e quem não é. Então eu só queria falar não só para esta jovem, eu falo com todo respeito, não vim aqui para ofender a ninguém, mas eu só quero falar para você que insiste em dizer que somos fanáticos, que estamos passando o que passamos por lavagem cerebral. Eu só quero deixar aqui, eu vou finalizar esse vídeo para não ficar muito comprido. Eu só quero falar aqui para você, cuidado, cuidado. A igreja tem um dono. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela tem um dono, um dono. Não fale daquilo que você não sabe, daquilo que você não viveu. Porque você não vai estar ofendendo a mim, você não vai estar ofendendo aos meus irmãos, mas você vai estar ofendendo ao dono da igreja, ao Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que você fala que Deus é na sua vida, eu também falo, Deus é na minha vida e na vida dos meus irmãos. Horas. Agora você e tantos outros afirmar que isso é fanatismo, que isso é lavagem cerebral, né? E às vezes até justificar a sua fala dizendo que as pessoas que mais te fizeram mal foram os crentes doutrinados. Só quero deixar uma palavra para você. Jesus foi traído por Judas. Judas era um dos 12, caminhava com Jesus, estava com Jesus. Já parou para pensar nisso? Pedro traiu o Senhor. Aliás, negou, perdão. Pedro negou a Cristo. O mesmo Pedro que confessou que Jesus era o Filho de Deus, ele também foi usado por Satanás e, por fim, negou o Senhor 3 vezes. E andava com Jesus, lado a lado com Jesus. Agora, nós que não vemos Jesus em carne, mas cremos nele pela fé, se naquela época os apóstolos e muitos falharam na sua caminhada, quem dirá mais hoje, neste mundo tão corrompido e pervertido? Então, minha querida, meu querido, a todos vocês, não generalizem, não generalizem. Ainda tem gente que serve a Deus de verdade. Ainda tem gente que quer morar no céu. Ainda tem gente que está esperando Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, aonde chegar este vídeo. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal. Estamos orando todas as tardes, às 15 horas. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Dê um like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Nos ajude a falarmos a palavra do Senhor, pura e genuína como ela é. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.